Olá, eu sou a Luciane Moessa, que vou acompanhar vocês ao longo de todo esse treinamento à distância e quero apresentar para vocês em linhas muito gerais o conteúdo desse treinamento, né? A gente vai começar falando de um bom sistema, os itens essenciais que compõem um bom sistema de gestão de riscos de desmatamento. Um tema que já é conhecido de muitas instituições financeiras por conta da Resolução 4327 de 2014, que fala no sistema de gestão de riscos socioambientais como um todo. Nós vamos exemplificar isso tratando do tema aqui do nosso treinamento, que é risco de desmatamento. Em seguida, a gente vai abordar aí as verificações necessárias em termos de compliance, de cumprimento da legislação ambiental relacionada ao desmatamento, né? Então, a gente começa pela verificação mais básica, que é a exigência de licença ambiental, né? Em que casos ela é cabível e o que tem que ser olhado, validade da licença, etc., onde buscar essa informação. Depois vamos analisar se existe alguma infração ambiental praticada pelo empreendedor que poderá estar envolvido com desmatamento, né? Seja ele do agronegócio, da mineração ou do setor de infraestrutura. E vamos analisar isso nas três esferas relevantes, né? Na esfera administrativa, ou seja, infrações ambientais, de competência dos órgãos ambientais estaduais. Vamos analisar na esfera civil e na esfera criminal, ou seja, buscar informações, como buscar informações junto aos órgãos do Ministério Público e do Poder Judiciário para verificar se existe risco de uma condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais ou, pior ainda, de uma condenação criminal da empresa ou dos seus sócios. E, em seguida, vamos tratar de conflitos fundiários. Não tem como falar de risco de desmatamento sem falar de conflito fundiário, né? E quando se fala de conflito fundiário, a gente está falando aí de risco de sobreposição com unidade de conservação ou de exploração de atividade econômica não permitida na zona de amortecimento de uma unidade de conservação, né? Seja ela um parque nacional, estadual ou municipal, seja ela uma reserva biológica, seja ela uma área de proteção ambiental. Então, vamos falar de sobreposição com unidade de conservação, vamos falar de possível sobreposição, no todo ou em parte, com territórios de comunidades indígenas, vamos falar com possível sobreposição com o território de comunidades quilombolas e de conflitos envolvendo os problemas complexos que o país atravessa em termos de regularização fundiária em geral. Depois, num segundo momento, a gente vai falar de fontes de informação complementares, né? Que vão complementar essas informações já levantadas, seja em relação à compliance, seja em relação à performance ambiental do empreendimento aí no agronegócio, na mineração ou no setor de infraestrutura. Essas fontes de informação aí podem envolver compliance ou performance e não vão ser repetitivas e sim complementar aquelas diligências já abordadas anteriormente, né? Visto isso tudo, a gente encerra a fase de identificação de riscos de desmatamento, né? Encerra essa fase de identificação tanto da compliance quanto da performance e começamos a falar da análise, da avaliação desses dados, da avaliação do risco de desmatamento. O que fazer com todos esses dados que serão levantados? Esse talvez seja um dos itens mais essenciais do programa, né? E essa análise vai se desmembrar nas duas frentes, né? A análise de compliance e a análise de performance, né? Como comparar com as concorrentes do mesmo setor, na mesma região, no que diz respeito à performance, e como analisar as informações de possível descumprimento da legislação ambiental. Em seguida, a gente vai falar daquilo que, digamos assim, talvez seja o que mais interessa para as instituições financeiras, que é como mitigar e controlar os riscos de desmatamento ilegal, seja inserindo cláusulas de cumprimento, exigindo o cumprimento da legislação ambiental nos contratos de crédito, seja
adotando aí ações de engajamento junto aos empreendedores, seja exigindo a celebração aí de um plano de ação, enfim, como mitigar, seja mesmo concedendo crédito para regularização ambiental, como mitigar e ao mesmo tempo manter esse cliente no quadro, nos quadros aí da instituição financeira, né? Manter o relacionamento com esse cliente de uma maneira segura e tranquila para todos os envolvidos, né? E vamos finalizar, pelo menos as videoaulas, vamos finalizar abordando os principais desafios que se colocam à frente das instituições financeiras brasileiras no que diz respeito à gestão dos riscos de desmatamento, abordando a questão da disponibilidade de dados, disponibilidade online versus disponibilidade documental, como os reguladores poderiam contribuir nesse assunto e tudo mais. E tudo que vai ser falado nas videoaulas vai ser aprofundado no material didático, vai ser aprofundado nos fóruns de solução de dúvidas de conteúdo, vai poder ser aprofundado nos fóruns de discussão. Em cada uma das 2 semanas a gente vai ter 2 temas diferentes, e vai ser aprofundado também, claro, nos exercícios que nós vamos desenvolver ao longo dessas 2 semanas. Assim eu concluo a apresentação muito rápida para vocês e a gente se vê nos diferentes fóruns de discussão. Yeah.